O Salmo 33 é um salmo de louvor a Deus como Criador e preservador da vida. Vamos ler dos versos 1 ao 4. Exultai, ó justos, no Senhor Jeová, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor Jeová com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor Jeová é reta, e todo o seu proceder é fiel. Aleluia. Aqui há algumas menções sobre alguns instrumentos como harpa e saltério. O saltério é um instrumento musical antigo de cordas que tem várias formas. Talvez o que Davi usasse fosse a forma triangular, mas hoje a mais comum é a forma trapezoidal. O saltério também pode ser um livro de cânticos. Depois você pode pesquisar na internet sobre isso, mas nesse salmo eu creio que se trata do instrumento musical. Enfim, Davi, que selecionava, para quem não sabe, além de gostar de louvar a Deus e criar instrumentos para isso, era o próprio rei Davi quem selecionava quem poderia louvar a Deus ou não entre os turnos no santuário terrestre. Com isso, nesses primeiros versos do Salmo 33, percebemos que não se pode louvar a Deus de todo jeito ou de qualquer jeito, e que para ser um músico ou cantor deve ser consagrado. Isso não significa que você ou eu, se por acaso não somos músicos, não possamos louvar a Deus com cânticos. Não é isso. Mas, para fazer parte do ministério da música, deve haver dom e consagração. Não basta ser um grande músico ou vocalista se não é consagrado, se não vive o que canta. Se no seu dia a dia escuta músicas seculares, veja que no verso 3 é dito, tangei com arte. Em outras traduções diz, tocai bem. Não é toda música que agrada ao Senhor. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas quem criou certas músicas, como o funk, o pagode e o brega, não foi Jeová. Deus é o Criador de todas as coisas boas e não do que não presta. Compare, por exemplo, uma música clássica com o funk. Compare as partituras, as notas musicais, as melodias. Compare o canto, a voz, por exemplo. Assim como o pecado entrou no mundo e deturpou e perverteu várias coisas na natureza, nos animais, as plantas ou flores passaram a produzir espinhos, a natureza humana ficou mais depravada e caída. Assim também foi com a música. Toda e qualquer música onde a melodia tenha conotações sexuais, lembre drogas, sexo ou qualquer outra coisa impura, sensual e imoral, não é de Deus. Experimente dar de presente um CD musical com um estilo de música que não agrade ao aniversariante, por exemplo. Então, se nós não gostamos muitas vezes de presentes que ganhamos, por que vamos dar a Deus aquilo que não o agrada? Continuando agora, Salmo 33, no verso 5. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor Jeová. Embora nesse mundo mau e pecaminoso, a terra ainda assim está cheia da bondade de Deus. E se a natureza, as estações do ano, o sol para aquecer a terra, etc., fazem seu papel de nos abençoar, devemos nós seguir o exemplo de Deus, o exemplo de Cristo, e vivermos uma vida de serviço, demonstrando ao próximo que Deus existe através de nossos atos de bondade e perdão. Amém? Amém. Dos versos 6 ao 9,
o salmista relata mais uma vez a beleza da criação divina. Hoje, existem algumas teorias para a criação do mundo e do universo. As mais famosas são a teoria da criação, do Big Bang e também da evolução. Hoje, por meio da ciência, de anos, décadas ou talvez séculos de estudo, entre também a arqueologia, sabemos que tudo aponta para um Criador. O que a ciência não consegue mostrar ou provar é: quem é esse Criador? Essa resposta só obtemos aqui na Bíblia Sagrada. O mundo e o que nele há foram criados em 6 dias literais de 24 horas cada dia, e como memorial da criação, Deus estabeleceu o 7º dia, o sábado, para que a humanidade sempre tivesse em mente o Deus Criador, o Deus da Bíblia. Com o tempo, isso foi se perdendo, mas a Bíblia revela em Isaías 58, no verso 12, que Deus levantaria um povo para restaurar as brechas, fechar as lacunas, restaurar as verdades bíblicas que o chifre pequeno lançaria por terra. O certo é que, como bem relata no livro do Apocalipse, a humanidade pouco antes da vinda de Cristo estará dividida em 2 classes de pessoas: os que servem a Deus e proclamam a mensagem de Apocalipse 14, de um Deus amoroso e criador e que virá julgar a terra e seus habitantes e instituir o seu reino eterno, e na outra classe, Apocalipse 21:8, os incrédulos, os abomináveis, enfim, os que cometem toda sorte de pecado e que renegam ao Senhor Jesus como Deus, como Salvador e Senhor de suas vidas. E o mais triste, os covardes, os que sabem o caminho correto a seguir, mas que não se entregam a Cristo por amar mais ao mundo. Portanto, o que precisamos é ser batizados com o Espírito Santo e pregarmos o Evangelho. Quanto a nossos governantes, por mais ruins e cruéis que possam parecer, não se comparam em crueldade com o Império Romano, e nossa obrigação para com eles é amá-los e orar para que se convertam. E falando sobre política, foi quando a Igreja se uniu com o Estado e aceitou o poder e os favores que o Estado podia proporcionar, a Igreja se corrompeu. Heresias entraram dentro da Igreja, e os deuses pagãos e suas imagens foram introduzidas na Igreja sob o disfarce dos santos apóstolos. Mudaram apenas os nomes, mas os deuses são os mesmos. Semíramis, por exemplo, virou Maria, e Tamuz, seu filho, virou Jesus, comemorando-se assim um falso dia do nascimento de Cristo, quando na verdade o 25 de abril é uma homenagem a Tamuz. E interessante também notar que, se Jesus não nasceu em 25 de dezembro, obviamente João Batista não nasceu no mês de junho. Mais uma festa pagã, mais um deus babilônico é adorado na tal festa de São João. Irão receber a marca da besta, irão aceitar um dia falso de guarda, instituído pelos homens, pela Igreja de Roma ao domingo, ao invés do sábado da criação. Mas como diz no verso 10 e 11, o Senhor Jeová frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor Jeová dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. O sonho da nova ordem mundial ruirá, e o que prevalecerá é a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Verso 12.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Jeová, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Muitos têm usado esse verso na política. Aqui no Brasil existe uma tal de bancada evangélica. Pois bem, isso não se aplica para o Brasil, muito menos para o fim dos tempos. De fato, uma nação que aceita Jeová como Senhor é feliz. Mas Cristo não nos manda empurrar isso de goela abaixo em nação nenhuma. Aliás, o quanto mais pudermos nos afastar da política, é o ideal de Deus para nós. Lembremos do que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pague seus impostos, sua passagem cara, por mais injusto que seja. Lembre-se que 12 homens, aliás, Jesus e seus discípulos não duelaram contra o Império Romano, e o cristianismo, através de 12 homens cheios do Espírito, viraram o mundo de cabeça para baixo, sem se meter em política. Aleluia! Dos versos 13 ao 17 do Salmo 33, Davi continua louvando a Deus, mostrando que ele vê tudo e que só Deus pode salvar. Versos 18 ao 22 agora. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor Jeová, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor Jeová, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Que você se alegre no Senhor, confie e espere nele. Em breve virá o tempo da fome. Não é um desemprego, por exemplo, mas é quando o pão e a água lhe forem negados, porque em breve só poderão comprar e vender quem tiver a marca da besta. Breve o papado será exaltado pelo maior exército bélico do planeta, os Estados Unidos da América. E então o filho do papado, o domingo, será estabelecido pelo Papa como dia de guarda. Que você busque comunhão com Deus a cada dia, o dia todo, para que quando esse dia chegar, você não tenha medo nem da fome, nem da morte, porque o amor de Deus lança fora o medo, e você pregará com o poder do Espírito Santo a verdade, e a misericórdia do Senhor estará sobre ti e tua família, e vocês e eu seremos conservados com a vida eterna. Amém. Aleluia.